sondas, sei também que me conheces. Se me assento me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado a quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Graça e paz a todos, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um momento de pregação da poderosa palavra do Senhor nosso Deus, né? É com alegria hoje, complicação grande aqui na internet, quase que eu não entro, faz tempo que eu estou tentando e eu já estava pedindo a Deus, orando para poder entrar, porque é uma dificuldade, né, hoje, mas a graça e a paz para todos os irmãos, graça e paz. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus hoje, né, sobre o tema missões urbanas, o grande desafio da igreja, missões urbanas. O grande desafio da igreja. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas e nós vamos falar sobre missões urbanas. Deus abençoe, boa noite. Vocês orem porque mas quase que eu não consigo entrar. Um negócio terrível aqui, nada dava certo. Tentei entrar várias vezes. Tirei a internet da tomada, religuei, medi a velocidade, nada. Eu digo, Jesus de Nazaré. Então nós vamos meditar Lucas 10 e 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Irmã Kelly, Deus abençoe. Irmão Alisson, família que eu amo demais, família que eu quero muito bem, né? Então hoje nós vamos falar de missões urbanas. Eu não vou ler o texto todo porque é um pouco extenso. São 20 versículos, mas eu vou continuar. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, seja paz nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. E não andeis de casa
em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que se vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino dos céus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então hoje nós vamos falar sobre missões urbanas, né? Sobre a importância de evangelizar as cidades. Esse é um texto onde Jesus chama 70 dos seus discípulos, e o único que fala disso é Lucas. E em Mateus há uma obra parecida, mas com os 12. E aqui nós temos essa missão dos 12 ampliada para 70 discípulos. E esses discípulos vão para a região da Transjordânia, do lado de cá, onde ficaram as 2,5 tribos. Eles vão para a região da Pérea. É uma região que está bem próxima à fronteira. Então é uma região que tem muitos gentios. E Jesus ele pretende ir àquelas cidades, então ele levanta pares de homens para irem a estas cidades, prepararem o caminho para ele, fazerem missões nessas cidades. E hoje nós precisamos de missões nas cidades, assim como Deus envia Jonas à cidade de Nínive. Nós temos cidades no interior do Brasil, nós temos cidades no interior do Nordeste, nós temos cidades no interior do Ceará que precisam urgente da obra missionária, de missões urbanas, porque existem as missões transculturais. E nós ouvimos falar muito de missões transculturais, mas nós precisamos falar de missões urbanas, de missões em cidades, de missões em localidades muitas vezes longínquas, pobres, paupérrimas, e que estão carecendo, precisando do Evangelho. E esse é um texto onde Jesus manda para o outro lado do Jordão, para um lugar carente, para a região da Pérea, os seus discípulos. E as cidades são alvos da obra missionária para Jesus. Essas cidades carentes que nós estamos vendo aí, que sofrem com a seca, que sofrem com o abandono do poder público, que sofrem todo tipo de abandono, que são deixadas ao misticismo. Estas cidades são alvo da obra
missionária de Jesus Cristo através da sua igreja. Então, missões urbanas é extensiva a todas as cidades. Diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então, missões urbanas têm que se preocupar com todas as cidades. Porque Jesus coloca 70. É bem possível que Jesus estivesse pensando na tabela das nações, lá em Gênesis 10. Que Lucas estivesse também se referindo a isso, porque o judeu acreditava que todas as nações do mundo se resumiam em 70 nações. E o judeu também acreditava que a Torá tinha sido dada em 70 línguas. A lei tinha sido entregue em 70 diferentes línguas. Então, era um modo judaico de dizer todas as cidades, todas as nações. Então, quando Jesus designa 70, ele tem por objetivo ir a todas aquelas cidades. Não deixar uma cidade daquela região sem que ela fosse alcançada, sem que ela fosse visitada. Então, Jesus já tinha um plano missionário de ir àquelas cidades, e agora ele está mandando seus discípulos irem àquela cidade. E ele diz assim: grande é em verdade a seara. Jesus sabe da necessidade, do tamanho da obra missionária, do tamanho da missão urbana, de quantas cidades, de quantos povoados, de quantos vilarejos que estão espalhados por este Brasil afora, por este Nordeste afora e pelo mundo afora. Quantas pessoas que vivem longe dos grandes centros, que vivem entregues ao paganismo. Pessoas estas que precisam de missões, que precisam da proclamação do Evangelho. E Jesus dizia: olha, a seara é grande. E ele diz que todos os que são cristãos verdadeiros devem orar para que Deus envie missionários para estas cidades. É inadmissível que nós tenhamos uma igreja que não envia missionários para os povoados, para os vilarejos. É inadmissível que se veja a igreja apenas em lugar onde ela dá retorno financeiro. Hoje se quer retorno financeiro, se quer autossustentabilidade das igrejas, mas esta não foi a missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo era ir àqueles que tinham necessidade, era enviar seus discípulos a todas as cidades da Pérea, independente se lá fosse fundada uma igreja e se ela conseguiria ou não manter-se. Aquelas cidades tinham necessidade e Jesus diz, Jesus olha e ele percebe quão grande é a seara, quão grande é o trabalho a ser feito, quantas cidades estão precisando destes missionários. E Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, a Deus, que é o dono da obra, a pessoa mais interessada em enviar missionários, que envie obreiros, que Deus levante obreiros. Então é tarefa da igreja orar para que Deus levante missionários, que Deus tenha misericórdia de nós, que as nossas orações vão além das nossas necessidades básicas, que as nossas orações possam incluir
estas cidades que estão abandonadas, essas cidades que estão esquecidas até pelo que se chama igreja. E que nós possamos clamar a Deus e dizer: Senhor, envie, levante homens e mulheres, moças e rapazes, com o chamado missionário, que escutam a voz, quem enviarei e quem há de ir por nós. Que possam ver que há tanta cidade no Nordeste padecendo, que há tanta cidade no Ceará padecendo, que há tanta cidade no Norte padecendo, que há tanta cidade em todo lugar precisando, ó Deus, da tua palavra. E Jesus diz que missões urbanas, missões nas cidades, ela envolve sacrifício, desimpedimento e urgência. Ele diz: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Você mandar cordeiro para o meio de lobos é suicídio. E Jesus está dizendo que missões urbanas, elas incluem sacrifício. Não dá para fazer missões sem largar da vida, sem estar disposto a abrir mão. Qual é o grande problema? É porque nós, enquanto igreja, estamos tão preocupados com vencer financeiramente na vida, com o sucesso profissional, com a aquisição de bens, e estes lugares não são atrativos deste ponto de vista. Então nós preferimos os grandes centros. Então é muito fácil fazer missões nos grandes centros, porque eles oportunizam para que a gente possa crescer enquanto profissional. Mas missões urbanas, do jeito que Jesus está chamando, ela exige da gente sacrifício. Exige que a pessoa vá, ao invés de receber, para dar, para entregar. Ao invés de lá ter a oportunidade de se tornar um grande profissional, que lá seja um grande instrumento de Deus. Então Jesus diz: olha, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então tenham muito cuidado. Então estejam dispostos a se sacrificarem, estejam dispostos a abrirem mão dos consultórios, estejam dispostos a abrir mão das salas de direito, estejam dispostos a abrir mão do conforto da cidade grande, estejam dispostos a se embrenharem pelas matas, estejam dispostos a enfrentar a caatinga do Nordeste. Então ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mas também desimpedimento. Ele diz assim: ó, vocês não podem levar nem bolsa, nem alforje, nem sandália. Ele diz: olha, vocês não podem levar duas coisas. Vocês têm que estar desimpedidos. Vocês não podem levar uma mala, como se vocês fossem fazer turismo. Vocês devem levar somente o essencial, o básico. Não pode. Tem muita gente que vai fazer missões e você pensa que ele vai viajar para o exterior. Então, missões exige desimpedimento, exige que a pessoa leve apenas o básico, que ela não pode passar muito tempo, não deve haver muito tempo de preparação. A pessoa deve ir ao campo missionário o mais urgente possível, porque as cidades afastadas dos grandes centros estão clamando, estão precisando de obreiros de Deus, de missionários, de pessoas que queiram alcançar essas cidades. E aí Jesus diz: olha, não levem nada que possa fazer vocês perderem tempo, porque o tempo urge. E ele diz assim: e a ninguém saudeis pelo caminho, porque naquela época, não é que isso aqui fosse um ato de descortesia. Socorro, Deus abençoe.
Rosalba, Deus abençoe. E que naquela época a saudação despendia muito tempo. Não era como hoje, que a gente diz assim, oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, cada um vai para o seu canto. Não. Naquela época, quando você ia fazer uma saudação da pessoa, você encontrava, havia toda uma série de cumprimentos, havia um convite para ir à casa, havia banquetes, havia passar a noite ali. Então, geralmente levava muito tempo. Então, quando você ia saudar alguém, cumprimentar alguém, esse cumprimento durava muito tempo. E Jesus está dizendo, a obra missionária é urgente. Ela urge, ela clama, não dá para gastar tempo com saudação, não dá. E nós, Igreja do Senhor, precisamos levar missionários às cidades. Nós estamos tirando por causa da pandemia. As rendas caíram e nós estamos tirando pessoas das cidades, das vilas, dos vilarejos, dos povoados. Principalmente, igreja não foi feita para acumular dinheiro, igreja foi feita para investir. Igreja não é um negócio onde a gente só manda se der retorno, onde a gente só investe se der retorno. Igreja é um instrumento de Deus para alcançar as pessoas neste mundo. Igreja, o dízimo, as ofertas são feitas para isso, para que a gente possa investir em cidades que não tem como dar retorno, em cidades que não tem como se autossustentar, mas que tem vidas ali, que podem ir para o inferno ou para o céu, dependendo do investimento da igreja. E a grande pergunta é, onde estamos investindo o dinheiro da igreja? Que a mordomia cristã é correta? Disso nós estamos certos. A questão é a administrativa. Onde nós estamos investindo o dinheiro da obra de Deus? Será que nós estamos investindo somente se der retorno? Será que nós estamos esquecendo daquelas cidades pequenas que sempre vão necessitar dos grandes centros? E que será que se elas não se autossustentarem, nós não vamos enviar missionários para lá? Será que se estas cidades necessitarem de que a gente sustente os missionários, os pastores, será que só porque elas não conseguem se sustentar, será que só porque elas são pobres e abandonadas, elas não têm direito ao evangelho? Esta é a pergunta. Igreja não é comércio, igreja não é uma instituição financeira que aplica para depois receber. É a igreja que investe, mesmo em lugares onde não dá retorno financeiro, porque o retorno que a verdadeira igreja busca, que a verdadeira obra missionária busca, não é o retorno financeiro, é o retorno de salvação, de pessoas transformadas, de cidades alcançadas, de pessoas que foram relegadas pelo poder público, de pessoas que foram abandonadas até pela própria religião, que foram esquecidas por tudo e por todos, de pessoas que moram em lugares de difícil acesso, de pessoas que moram em lugares onde tudo que comem eles são extrativistas, eles produzem o que comem. Será que esse tipo de gente não merece a salvação? Será que esse tipo de gente não precisa do evangelho? Então Jesus disse, não saudem pelo caminho a ninguém, não saudem ninguém, porque isso vai levar tempo, e tempo é tudo que nós não temos. Não adianta a gente dizer, Jesus está voltando, eu estou cansado desse discurso na igreja.
Eu estou cansado de ouvir um monte de gente proclamar em alto e bom tom que Jesus está voltando e nós não estamos fazendo missões. E nós não estamos fazendo missões, nós estamos esquecendo as cidades, principalmente aquelas mais humildes, aquelas mais pobres, aquelas que não dão retorno financeiro. Missões urbanas envolvem isso, sacrifício, eu tenho que estar disposto a morrer, e eu tenho que estar disposto a abrir mão de coisas, porque um ser humano não cristão, ele tem dificuldade de trabalhar no campo, nas cidades pequenas. Por quê? Porque lá ele não tem um salário que ele teria aqui, e ele não está muito disposto a ir, a não ser aqueles que são abnegados, que vão porque querem o bem das pessoas. Mas a grande maioria está muito preocupada com o retorno, e nós, enquanto igreja, não podemos nos assemelhar a ele. É inadmissível que um cristão tenha como régua o não cristão. Não dá, meu amigo. Eu estava numa determinada reunião religiosa, e um líder religioso disse que, olha, nós temos que voltar aos cultos, porque os não cristãos já voltaram a fazer tudo, e por que nós não vamos? Eu pensei comigo e eu disse, meu Deus, a régua não é o não cristão, o cristão é que devia ser a régua. Mas o cristão estava dizendo, olha, eles fazem, nós também devemos fazer. Então, porque eles fazem, nós devemos fazer. É porque o não cristão, o que a gente chama de mundo hoje, é que dita a regra. É que puxa a fila. E a gente vai atrás. E não é para ser assim. Não é para se, um médico não quer ir lá para o que ele chama de fim do mundo, o advogado não quer ir, o engenheiro não quer ir, ninguém quer ir, mas Deus está chamando homens e mulheres para irem. Por isso ele diz, tem que estar disposto a sacrificar, a abrir mão. Não é aquele sacrifício daquelas igrejas onde você dá tanto, mas você está sacrificando com a esperança de receber bilhões. Então, missões envolvem sacrifício, desapego e urgência. Não pode parar para conversar muito. A gente conversa demais, fala muito sobre missões e faz pouca missão. Há muitos seminários, há muita teoria, há muitas juntas missionárias e muito ajuntamento, mas pouca obra missionária. Missões urbanas não é impositiva, nem lazer. Duas coisas que missões humanas não são. Nem impositiva, nem lazer. Ninguém chega numa cidade impondo que as pessoas devem crer. E nem vamos ali para passear. Olha o que diz a Escritura. E quando entrardes em qualquer casa, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. Primeira coisa. Jesus diz, olha, quando vocês chegarem, vocês vão fazer uma saudação. Essa saudação não é mágica. O evangelho não é um evangelho de mágica, de você dizer, eu abençoo a sua vida. Hoje é o dia da bênção, então eu estou abençoando a sua vida. O evangelho, meu amigo, não é de mágica. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, vocês cheguem numa casa e saúdem. Se houver uma resposta, se o dono da casa for receptivo, ele vai criar um clima favorável para vocês. Com a saudação, pela saudação, ao chegar na porta, você já sabe se vai ser bem ou mal recebido.
na saudação, no primeiro contato, você já sabe. E ele diz, ó, quando vocês saudarem aquela casa, se houver ali um filho da paz, então era uma espécie de indicador. É engraçado. É que Jesus está mandando saudar com a paz, né, as pessoas que ainda não tinham alcançado o Evangelho. E hoje muita gente só saúda com a paz pessoas que já receberam o Evangelho. O negócio é sério. Não dá pra gente ficar muito sério, porque a gente fica assim triste. É melhor rir do que chorar. Então Jesus está dizendo o seguinte, ó, vocês cheguem numa casa e digam, paz seja com essa casa. Se alguém ali notar vocês, e se houver ali uma pessoa de bem, coração aberto, e ele disser, paz, entrem, se abanquem, ó, nós vamos fazer o almoço, como era costume naquela época, vocês vão dormir aqui, vão passar, sejam bem-vindos à nossa casa, é humilde, mas é de vocês. Jesus disse, olha, com essa receptividade, é um indicador de que aquela é a casa onde vocês devem fazer a vossa base missionária, ali o local. Ele diz, mas pode não ser, então não fique, não gaste tempo com gente que não quer nada. Lá ele vai dizer que não jogue as vossas pérolas para os porcos, nem deis aos cães as coisas santas. Então, Jesus está dizendo, olha, quando você chegar numa casa, a primeira conversa você já vai saber se vai ser bem recebido ou não. Se você for notar que vai ser bem recebido, que ali há espaço para pregar o Evangelho, então se abanque, então aceite a hospitalidade. É um sinal de que você deve estar pregando ali. Se não, passe para outra casa. E aí Jesus diz assim, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Jesus diz ao discípulo, não se sintam como mendigos. O sentimento de você, porque a nossa parte psicológica vai fazer completa diferença. Nós temos que, se nós queremos anunciar o Evangelho aos outros, nós temos que estar psicologicamente preparados. Todo missionário tem que estar psicologicamente preparado. E Jesus disse, olha, você não pode se sentir como um pedinte, como um mendigo, e que a pessoa está te dando as coisas, está te sustentando ali, e você está causando dano a ela. Jesus disse, não, você está em exercício, você está no serviço, e o obreiro é digno, e o que você está recebendo não é uma esmola, mas é um salário digno. E aí Jesus diz o seguinte, olha, não andeis de casa em casa, não é para dar um passeio, não é para quando terminar a obra naquela casa e que vocês tenham que voltar, vocês digam, agora vamos dar uma conhecida na cidade, agora vamos dar um passeio na cidade. Ele está dizendo, a obra é tão urgente, a obra precisa de tamanha urgência que não dá tempo vocês saírem de casa em casa. Não dá para vocês dar um passeio, não dá para conhecer o ponto turístico do lugar, não dá para ir tomar um banho lá no açude do lugar. Vocês têm que ter pressa. Então missões não é impositivo. Missões não é você chegar e a pessoa não querer e você dizer, eu bato o pé aqui, tá amarrado, não. Missões é para você olhar e perceber, aqui quer. Se quer, então a gente fica. A gente leva a mensagem, se não quer, a gente vai para quem quer, porque o tempo urge. E missões não é um lugar para a gente estar passeando. Quando a gente vai fazer missões, a gente não pode ir para lá com um monte de mala, com um monte de coisa, disposto a fazer passeio, disposto a fazer turismo. Não, missões é missões, turismo é turismo, passeio é passeio, evangelismo é evangelismo. Não confundamos as coisas.
E aí, missões urbanas e a receptividade. É o segundo ponto desse texto. Missões urbanas e é a proclamação do reino às cidades. Nós precisamos levar às cidades o reino. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei de tudo que se vos puserem diante de vós. Por quê? Porque como eles estão indo para cidades cheias de pagãos, e perto da fronteira, onde o povo não tinha os rigores dietéticos de alimentação do judeu, da Judeia ali, então eles podiam ter alimentos diferentes. E Jesus chega e diz assim: comei do que vos puserem diante. Jesus disse: olha, não vão lá recusar a comida que derem para vocês só por causa da regulamentação dietética. Mais importante do que a comida são as almas, são as pessoas. E a gente quantas vezes coloca escrúpulo diante de vidas, coloca escrúpulos religiosos como empecilho para não alcançar vidas, para não ir. E Jesus aqui está tirando escrúpulos religiosos, dizendo que vidas são mais importantes do que escrúpulo religioso. Ele diz assim: curai os enfermos que nela houver e dizer-lhes: é chegado o reino de Deus. Missões urbanas não é a proclamação da denominação ou da junta que envia. Missões urbanas é a proclamação do reino de Deus às cidades longínquas. Missões é dizer que o reino chegou e que o reino abrange aquela cidade e que o reino e que o rei tem súditos ali naquela cidade, inexpressiva para o mundo, mas expressiva para o rei Jesus. Missões urbanas é a proclamação e não a garantia da recepção. Então, missões é proclamar. Não significa que saindo para proclamar, que saindo para fazer missões, que nós vamos ter êxito em todo lugar. O que nós temos que fazer é proclamar. O sucesso missionário vai depender da ação de Deus. E diz assim: mas em qualquer cidade em que entrardes e não o receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade que nos pegou, sacudimos de vós. Em primeiro lugar, sacudir o pó dos seus pés era um ato simbólico. Isto informa aos cidadãos, de modo simbólico, que colocaram fora o povo de Deus. Em segundo lugar, que a atitude deles não altere em nada a realidade. Então eles estão fazendo duas coisas. Quando eles jogam fora o pó, eles estão dizendo o seguinte: olha, vocês nos rejeitaram, então nós não queremos nada daqui. Em segundo lugar, eles estão dizendo: rejeitar, nos expulsar, não nos ouvir, não nos receber, não vai alterar em nada. Vocês estão perdidos do mesmo jeito e vai haver juízo do mesmo jeito. Missões urbanas anuncia a consequência da rejeição do reino. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Jesus disse: proclamem o reino, quer creiam, quer não creiam, quer recebam, quer não recebam. Anuncie o reino, e aqueles que rejeitarem a mensagem do reino, que o reino se espraia para estas cidades, porque hoje nós temos um reino de Deus só em cidade grande. E o reino de Deus é o domínio de Jesus Cristo, é o senhorio de Jesus Cristo em todas as camadas da sociedade e em todas as partes geográficas. Em terceiro lugar, missões urbanas e as cidades impenitentes. Tem cidade que não se dobra, tem cidade que não ouve. Aí Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida.
Porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantado até o céu? É uma pergunta. Até ao inferno serás abatido. Então Jesus denuncia aqui 3 cidades. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Jesus está dizendo: olha, vocês tiveram a minha visita, vocês viram a minha obra, vocês viram tudo o que eu fiz, e vocês não se arrependeram. Vocês ouviram o Evangelho e vocês não se arrependeram. Ele disse: se eu tivesse feito isso nas cidades pagãs de Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Por isso eu digo que no dia do juízo, vocês vão receber um juízo muito mais severo. E aí Jesus diz da grande Cafarnaum: e tu, Cafarnaum, serás levantado até o céu? Jesus diz: não. Cafarnaum era quase a casa de Jesus. Era o lugar onde Jesus mais operara. Ele diz: até o inferno serás abatida. Por quê? Porque ouviu a mensagem de Jesus e rejeitou. Porque viu os milagres de Jesus e não acreditou. Porque o mesmo evangelho que salva o que crê é o mesmo evangelho que condena o que não crê. Então o evangelho não é somente um evangelho da salvação, é um evangelho também da condenação. Como assim, pastor? O evangelho traz salvação a quem crê, mas declara que está condenado aquele que não crê. É tanto que Jesus diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então o evangelho mostra 2 coisas: se você crê, você é salvo. Se você não crê, o mesmo evangelho que mostra salvação para quem crê, mostra que quem não crê está condenado. Por isso é que nós temos que fazer missões. E missões nas cidades. E missões nos lugarejos. E missões nas vilas. Missões urbanas é a igreja como porta-voz de Deus. É a igreja no seu lado profético. É a igreja ouvindo a voz de Deus e dizendo: Pai, hashtag partiu. Partiu cidades pequenas, partiu vilarejos, partiu lugares necessitados, partiu onde não tem nada, onde a gente, para levar o evangelho, tem que levar comida. Lá nem água tem que levar a garrafa d'água. Então não tem nada para receber, lá só tem para dar. Então esse é o lugar onde nós estamos precisando fazer missões. Nós temos um trabalho, eu tenho amigos que na verdade fazem um trabalho, o irmão Oliveira e outros, que eles fazem Natal sem sede. Então eles arrecadam água, eles arrecadam alimentos. Se você puder, você pode entregar na sede do Desafio Jovem, que fica ali na Dr. Silas Munguba. Então todo mundo sabe onde é o Desafio Jovem, e todo final de ano eles levam Natal sem sede para uma cidade paupérrima. E lá eles distribuem cesta básica, garrafão d'água, e pregam a palavra de Deus, e levam na área social, cabeleireiros, essas coisas todas, para abençoar cidades. Então nós precisamos fazer missões. Não basta apenas um pequeno grupo fazer isso, mas a igreja como um todo se levantar e orar e dizer: Senhor, a seara é grande. Senhor, não dá para eu ficar quieto, não dá para eu ficar parado, não dá para eu ficar acomodado, não dá para eu só pensar no meu escritório, não dá para eu pensar apenas no meu consultório, não dá para eu pensar apenas na minha comodidade aqui na cidade grande. Eu tenho que me lançar aos vilarejos, porque eu estou a serviço do Rei. E aí Jesus diz que a igreja como porta-voz, ele disse: quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus diz: quando a igreja está em missão, quando a igreja está proclamando o reino e não a sua denominação,
e não a instituição missionária que a enviou. Ele diz: nós somos porta-voz de Deus. Nós somos porta-vozes de Deus, nosso Pai. Então, rejeitar a nós é rejeitar a Deus. Então, rejeitar a nós é rejeitar o Cristo que nós pregamos, quando a igreja anuncia Cristo. E aí, para terminar, missões urbanas e o senso de gratificação. Chega uma hora que termina. Missões urbanas não é ir lá e ficar lá o resto da vida. É ir lá e anunciar o Evangelho. Tem dia para começar e dia para terminar. E voltaram os 70 com alegria. Não existe coisa mais gratificante do que você fazer a obra de Deus, principalmente onde você sabe que são pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas simples, pessoas receptivas. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Os discípulos voltam assim felizes. Nós temos muita gente infeliz, muita gente traumatizada, muita gente que está com problema na vida, muita gente que frequenta a igreja e mesmo assim está cheio de dilema, porque nunca experimentou a alegria de ser porta-voz de Deus, porque nunca experimentou, porque sempre quer alegria. Porque está na igreja para ficar alegre e não sabe que para ser alegre, primeiro eu preciso levar a alegria, primeiro eu preciso levar o Evangelho. Então eu não sei, a Bíblia não diz como é que estes homens foram. Principalmente quando Jesus diz: olha, do outro lado do Jordão, é lá na Pérea. Eu não sei se eles foram com a cara boa, mas eu sei como eles voltaram. Voltaram os 70 com alegria. Você quer ter alegria, meu amigo? Se envolva na obra de Deus. Você quer ter alegria? Se envolva com missões. Você quer ter alegria? Vá ver senhoras de idade. Vá ver pessoas que têm 70, 80 anos que ainda estão agarradas numa enxada. Vai ver pessoas que estão abandonadas de tudo e de todos, que estão doentes, que não sabem ler, que não têm nem o básico para viver, que moram em casa, como nós chamamos aqui de taipa, em outro lugar de pau a pique. Outros que estão numa seca terrível, outros que bebem água horrível, não tratada. E você leva o Evangelho a estas pessoas e você vai ver a riqueza do coração que eles dão para a gente, do pouco que tem. E você vai descobrir uma felicidade maravilhosa. E voltaram dizendo: Senhor, nem os capetas resistiam. Senhor, foi tão maravilhoso que até o diabo. E aí Jesus disse: e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus disse: se vocês se puserem em marcha, se vocês se puserem em missões, se vocês avançarem na direção das cidades, eu dou poder a vocês para pisarem todo o poder das trevas. Vocês não precisam temer. Vocês vão ver o diabo gemer, vocês vão ver o diabo se ajoelhar, vocês vão ver o que é autoridade, vocês vão experimentar o poder do Evangelho, o poder do meu nome na prática. E aí Jesus percebe que os discípulos estão muito alegres, mas estão levando a alegria para o lado errado. E isso não é novidade. E aí Jesus diz: mas tenham cuidado, não se alegrem porque vocês estão vendo demônios caindo. Não se alegrem porque vocês estão vendo demônios de joelho e obedecendo a ordem de vocês. Alegrai-vos antes, porque o nome de vocês já está escrito no céu. Porque quem tem o nome escrito no céu quer levar o Evangelho. Então hoje nós vimos o seguinte: que as cidades precisam do Evangelho, que a seara é grande, os obreiros são poucos, e que Deus, em sua misericórdia, levante moças e rapazes, homens e mulheres, que estão dispostos a abrirem mão daquilo que as metrópoles
as megalópolis podem oferecer, e que estão dispostos a irem levar o reino de Deus para aqueles que foram esquecidos por tudo e por todos, mas que não foram esquecidos por Deus. E chegando lá, irem de encontro àqueles que estão sedentos, irem de encontro àqueles que abrem as portas da casa e do coração, e irem sem culpa, sabendo que estão a serviço do Senhor e que estão trabalhando e que são dignos daquilo que estão recebendo. E proclamando o reino de Deus e dizendo: olha, nesta cidade que não chegou luz, nessa cidade que não chega água, nessa cidade que não chega saúde, nessa cidade chegou o reino de Deus. O reino de Deus chegou. O que não pode, é possível não chegar água, é possível não chegar energia, mas não é possível não chegar ao reino de Deus. Que Deus faça o nosso coração gemer. É possível não chegar nada, mas não é admissível que o reino de Deus não chegue. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. E Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos ouve, a mim me ouve. Que Deus levante homens e mulheres para serem profetas de Deus. Não para serem aqueles profetas mágicos que dizem: eu declaro a bênção sobre a tua vida. Hoje é o dia da bênção, então eu te abençoo. Não, mas para que Deus levante homens e mulheres que arregaçam as mangas, que estão dispostos a saírem da sua zona de conforto e abençoarem aqueles que estão nos lugares distantes. Aquele onde muitas vezes só se vai a pé ou no lombo de um animal. Aquelas pessoas onde estão desguarnecidas de tudo e de todos, que o evangelho possa chegar a elas. E aí você vai ver que quando a gente volta, nesses lugares, a gente volta com uma alegria no coração. A gente se sente bem, onde você se sente gente, onde você se sente útil. Tem um bando de gente se sentindo inútil. E você vai se sentir inútil, sem razão para viver, a vida sem sentido, porque existe um trabalho a ser feito e você está aí esperando que a sua vida tenha sentido. Então arregace as mangas, vá fazer a obra missionária nas cidades carentes, naqueles povoados carentes, porque lá diz o ditado que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então nesses lugares onde não tem tantos pregadores, onde não tem às vezes nenhum, qualquer um que chega com a mensagem do evangelho, por mais simples que seja, é uma bênção, é instrumento de bênção, e o diabo tem que sair da frente, e a pessoa tem que ir ali com uma certeza: o meu nome está escrito no céu, e não pode ser só o meu nome. Eu não quero que apenas o meu nome esteja escrito, mas que milhares de nomes sejam escritos pelo meu ministério, que eu seja um instrumento de bênção, para que nomes e mais nomes sejam alcançados e Jesus seja glorificado. Então você que está aí, que ainda não é cristão, que está me ouvindo numa cidade distante, numa cidade pobre, numa cidade talvez esquecida por tudo e por todos, eu quero dizer para você que na tua cidade chegou o reino de Deus. Eu quero dizer para você que abre o coração, que abre teu celular, porque hoje, graças à bondade de Deus, o celular está em quase todos os lugares do mundo, nos lugares mais pobres, nos lugares mais distantes, tem alguém com um celular. E eu quero dizer uma coisa, que você hoje é objeto do amor de Deus, não só aqui no Brasil, não só no Nordeste, não só no nosso grande Ceará, mas em todo lugar, que Jesus Cristo deu a vida por você. E se você está me ouvindo de um lugar distante, na América do Sul,
se você está me ouvindo num lugar distante, na América do Norte, na Europa, numa cidade pequena, se você é daqueles que se sente abandonado, abandonada, se você é daqueles que você abriu mão, você mora há muito tempo nesta cidade, você não vê mudança, parece que ela parou no tempo, eu quero dizer uma coisa, Jesus se importa com você. Ele mandou 70 discípulos para estas cidades, para cidades como a sua, para prepararem o caminho para quando ele chegasse lá, aquelas pessoas daquelas cidades o recebessem. E hoje Jesus Cristo quer entrar no seu coração, na sua vida e abençoar sua cidade e sua vida. Basta que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa da idolatria. Nós temos um Nordeste, nós temos um Norte, nós temos cidades paupérrimas que estão carregadas de ídolos, que esqueceram o Deus verdadeiro e que precisam se arrepender e se voltar para Jesus Cristo e se voltar para o Senhor Jesus Cristo o quanto antes, porque Jesus Cristo está voltando e o reino de Deus chega a você hoje. A pergunta é, você vai fazer o quê com Jesus Cristo? Você vai deixar abrir as portas da sua vida e deixar que Ele faça morada no seu coração? Ou você vai rejeitar o Messias, vai rejeitar o rei, vai rejeitar o seu reino e vai continuar do jeito que está? Então eu te convido hoje a se arrepender e a crer que Jesus morreu no seu lugar e a recebê-lo como Senhor da sua vida, Salvador do seu ser. Então, onde você estiver, e se você está numa localidade distante, e você já é um cristão, mas você descobre que tem outras localidades que nem o celular chega, que nem o sinal da internet chega, mas você pode chegar, então vá nesse lugar, disponha-se, vá nesse lugar em nome de Jesus, anuncie o Evangelho do Reino. Então você, onde estiver hoje, arrependa-se e creia em Jesus Cristo como seu Senhor. Comece a ler a Escritura e comece a sair pelas cidades circunvizinhas que não tem sinal de celular e anuncie o Evangelho, anuncie o reino de Deus, anuncie que o rei chegou, Jesus já veio, anuncie que há um reino invisível, que Jesus está chamando homens e mulheres para serem participantes deste reino e que todo aquele que se arrepende, todo aquele que crê nele, agora se torna súdito do reino de Deus. Jesus governa. Aí você não vai mais ser governado por um prefeito apenas, você não vai ser governado por um governador apenas, você vai depender do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Onde você estiver, receba a Jesus como teu Senhor e Salvador e torne-se um missionário e pegue a Bíblia, comece a ler e saia de casa em casa, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, anunciando: eis que é chegado o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã ao meio-dia. Aqui fica Pastor Gilberto Rebouças, hoje 6/9/20. Então, se você recebeu a Jesus Cristo, nos dê um sinal. Ou através do Facebook, ou através do meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. E nós, que já somos crentes, que Deus, vamos orar, para que Deus levante homens e mulheres para fazerem missões urbanas. Homens e mulheres que se preocupam em levar Jesus Cristo às cidades onde ninguém leva nada. Que Jesus possa chegar, que o Senhor possa entrar nessas cidades e que a igreja não veja o Evangelho como um investimento que dá retorno, mas o Evangelho como um investimento cujo retorno é uma alegria no coração, por ver uma cidade transformada, por ver almas salvas, por ver pessoas edificadas, por ver igrejas implantadas, por ver vidas, sociedades inteiras abaladas
pelo poder da palavra de Deus. Que essa seja a nossa alegria, que essa seja a nossa felicidade, porque ai do líder, ai da liderança que mercadeja com a palavra de Deus, ai daquele que só investe, que só envia missionário em cidades que podem dar retorno, em cidades que dão lucro. Ai daqueles que estão sentados nas suas poltronas e que vão para as cidades do interior e que vão para as cidades fora dos centros urbanos apenas para terem uma condição de rei e que lá se tornam donos das coisas e que vão lá para receberem, para tomarem dessas pessoas que são simples e humildes, que têm pouco para dar. Mas muita gente que vai para essas cidades está se transformando numa espécie de rei dessas cidades. E que Deus levante homens e mulheres que estejam dispostos a dar, a se sacrificarem, de gente que não precise de 2 chinelas, de gente que esteja urgente, de gente que diz assim: Senhor, eu não quero ir para o interior e chegar lá e descobrir que eu sou grande, porque o povo é pequeno, e aí descobrir que ali eu posso fazer meu pé de meia. Não, Senhor, eu quero ir lá e voltar com a alegria de dizer assim: Senhor, eu alcancei vidas para o teu reino. Senhor, eu me senti útil. Senhor, eu me senti bem. Senhor, a minha vida tem sentido. Senhor, ser missionário faz todo sentido. Então, quer uma vida cheia de alegria? Quer uma vida cheia de felicidade? Faça a obra do Senhor. Então, hoje nós vamos terminar esta mensagem com missão urbana. É o grande desafio da igreja. Então hoje Jesus nos desafia, hoje Jesus desafia a mim e a você, e diz: olha, há um monte de cidades que precisam ouvir a minha palavra, cidades que você não vai encontrar retorno, cidades onde pessoas mal sabem ler, outras são analfabetas, cidades sem estradas, cidades de difícil acesso, mas cidades onde tem corações abertos e onde tem pessoas para serem ganhas. Hoje o grande convite de Jesus, que Jesus possa hoje enviar gente, enviar homens e mulheres, tocar no meu e no seu coração e dizer: vá, leve o evangelho do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã, ao meio-dia, aqui pelo Facebook. Então não esqueça, amanhã aqui pelo Facebook, certo? Nós estaremos com um estudo bíblico maravilhoso. Então Deus abençoe, até amanhã, tenham uma boa noite de domingo e que Deus abençoe sua casa e sua família. E se essa mensagem impactou seu coração, então compartilha aí, vai lá. Porque eu vejo às vezes as pessoas dizerem que gostaram, mas tem 2 compartilhamentos. E eu vejo às vezes que tem piada, brincadeira no Facebook, e as pessoas compartilham à torta e à direita. Tem algumas coisas engraçadas. E aí você vê, tem milhares de compartilhamentos. Mas a palavra de Deus, será que nós não vamos nem sequer compartilhar? Então hoje eu convoco você para, se essa mensagem falou ao teu coração, que você compartilhe com todos os seus amigos, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que Deus possa falar aos corações e levantar homens, obreiros para a sua seara. Então, essa mensagem vai ficar lá no meu canal no YouTube, aqui também no meu Facebook, e eu espero que você deixe, por favor, o seu comentário aí, se falou ao seu coração. Quando acabar, embaixo, deixe o seu comentário aí. E veja também no Facebook. E não esqueça de compartilhar com o máximo possível. Me dê essa alegria de ver aí que muitos compartilhamentos. E peça para aqueles com quem você compartilhou que eles reproduzam esse compartilhamento. Vamos levar a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe. Pastor Gilberto Rebouças, pedindo as vossas orações. Deus seja com cada um de vocês. Amém.